A paz do nosso Senhor esteja com todos. Antes de começar, quero fazer uma breve oração. Paizinho santo e amado, Senhor, estamos aqui, meu Pai, para que os nossos irmãos possam conseguir emprego, Senhor Deus. Ó Senhor, que tudo seja feito para a tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, amados, eu quero começar, quero contar para vocês como é que surgiu essa ideia, né? Essa inspiração, como que Deus me deu. Eu estava batendo um papo, conversando, uma conversa informal com um pastor, e aí ele falou: poxa, César, a igreja está passando por grande dificuldade, muitos membros haviam perdido seus empregos e com isso diminuiu os dízimos e as ofertas, né? E a igreja começou a ter certa dificuldade. E depois da conversa, eu comecei a orar, a falar com o Senhor: poxa, Pai, essa situação não pode continuar, isso tem que mudar, Pai. Essa dificuldade está em todo o Brasil. E aí o Pai começou a falar ao meu coração: monta um projeto. As minhas promessas já foram dadas. Monta um projeto. E aí aquilo ficou no meu coração, montar um projeto, acabei deixando para lá. E passou um tempinho, aquilo começou a me incomodar novamente. O Espírito Santo começou a falar: monta o projeto. E aí eu falei: poxa, como é que eu vou montar um projeto? Nem imagino como é que isso pode ser montado. Um projeto para a igreja, para arrumar emprego. Não, não dá. E deixei para lá de novo. E daqui a pouco o pai começou a falar mais forte comigo: você ainda não fez o que eu pedi. Faça. Monta o projeto. E o Espírito Santo vai te guiar, vai te mostrar como deve ser feito. Eu, na mesma hora, parei, fui para o meu computador e comecei a digitar várias coisas sobre promessas de Deus. E aí o Espírito Santo começou a agir, me mostrar várias situações. E eu falei: Pai, preciso de mais tempo. E teve um dia que normalmente eu trabalho aos sábados, né? E aí o Senhor falou para mim: vai para casa e monta o projeto. E eu, na minha teimosia, fui para a rua para tentar trabalhar, não consegui nada. Na mesma hora, o Senhor: vai para casa e termina o projeto, eu tenho pressa. E aí, imediatamente, eu voltei para casa, sentei no computador e passei um dia inteiro louvando, adorando a Deus, montando este projeto. E no final dele foi maravilhoso. O Senhor me deu várias visões. E é o que eu vou relatar aqui com vocês. Está tudo bem explicado, foi montado essa apresentação. Também vou deixar disponível uma apostila com todos os passos para que você, na sua igreja, como líder ou pastor, porque isso é para ser feito por um pastor, para que o pastor da sua igreja possa levar à frente este projeto. E vocês vão ver o milagre de Deus acontecer. Em nome de Jesus. Vamos seguir em frente. Hoje passamos por muitas dificuldades neste mundo. Uma delas é o desemprego. Muitos de nós brasileiros estamos desempregados, muitos se virando para ganhar algum dinheiro de forma honesta e tentar se sustentar. Este aumento de desemprego no país prejudica não só os irmãos em Cristo, mas também as igrejas, que cada vez mais estão passando por grandes dificuldades para se sustentarem. Mesmo aquelas que têm boa sustentabilidade sempre sofrem com esse problema, porque deixa de abençoar alguma outra igreja, algum irmão, um novo projeto, uma doação, algum outro planejamento, a compra de novos instrumentos. Porque aí o pastor, ele vai: poxa, peraí, a situação não está tão boa, a gente está sustentando, vamos segurar. Quer dizer, acaba impedindo o crescimento dela também. Isto tem que acabar. As promessas de Deus já nos foram dadas, para que não passemos por isso. Conforme lá no início eu falei, em conversa com o pastor, ele me relatou a dificuldade que ele estava tendo, e logo após a conversa, né, o Senhor falou comigo: minhas promessas já foram dadas, basta vocês tomarem posse. E falou mais: monta um projeto para as igrejas, não só para a igreja dele, vai ser para todas as igrejas, com ou sem dificuldades financeiras, para que eu possa abençoar meus filhos com emprego,
mas eles deverão ser instruídos quanto aos dízimos e às ofertas. Para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar sobre este assunto, o desemprego, e encontrei o seguinte dado estatístico lá no IBGE. O desemprego no país sobe para 12,4% e atinge a 13,1 milhões de pessoas. Dos 13 milhões de desempregados, um quarto, cerca de 3,3 milhões, procura emprego há mais de 2 anos. Isso informado pelo IBGE por Simara Azeredo. 5,2 milhões de desempregados procuram emprego há mais de um ano. Isso refere-se a 38,9%. Ainda segundo o IBGE, 6 milhões de pessoas, 45,4% do total, estão procurando emprego há mais de um mês e menos de um ano. E 2,1 milhões estão na fila do desemprego há menos de um mês. Taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos sobe para 27,3%. Esses dados de acordo com o IBGE. Eu até fiquei sabendo, nós estamos em junho de 2019, que o desemprego caiu um pouquinho, um percentual mínimo, cerca de 2 a 3% no máximo. Mas aí vocês podem notar a gravidade do problema no nosso país. E Deus? Onde fica nisso? A igreja? O que podemos fazer? Eu vou te responder. Podemos fazer muito, pois temos Deus como nosso maior aliado contra essas coisas. Vamos tomar posse das suas promessas, arrumar emprego, trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia, em nome de Jesus. Os milagres vão acontecer. O Pai já me mostrou. O objetivo deste projeto é ensinar aos cristãos a terem fé, mostrar que os milagres existem, que o grande Eu Sou vai suprir nossas necessidades, mostrar aos irmãos que podemos nos unir em oração e clamar ao Senhor para liberar soluções e suprir nossas necessidades. Suas promessas já foram entregues a nós. Faremos um projeto de louvor, adoração, oração e conscientização dos membros da igreja para que todos que crerem consigam emprego em um mês. Deus já me mostrou que muitos conseguirão, outros um pouco mais de um mês. Pode ser emprego, negócio próprio ou solução para sair desta dificuldade. Queremos atingir um contingente de 80% dos membros que participarem desta campanha, das 4 reuniões, saindo com a vitória nas mãos ao final dela. Eu falo 80% porque em visão o Senhor me mostrou um grande número de pessoas na igreja e muitos levantando as mãos que já haviam conseguido emprego. E aí, olhando, eu sou um administrador, olhando, para mim apareceu cerca de 80%, aproximadamente. Nós iremos conscientizar os membros quanto à importância dos dízimos e as ofertas para a igreja. Lembra lá de Malaquias 3, 8, 11. Nós vamos ver aqui mais adiante. As igrejas voltarão a crescer, irmãos. Aumentarão as ofertantes e os dizimistas. Faremos também oração para os pastores, os líderes, aqueles que lidam com as finanças, para terem sabedoria para lidar com o dinheiro. Como será a campanha? Serão 4 cultos. Você vai escolher um dia da semana de forma que não atrapalhe a programação natural da igreja. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a igreja tenha culto segunda, quarta e domingo. Então você vai escolher terça, quinta, sexta ou sábado para fazer esse culto, para fazer esse projeto. Né? Que são 4 terças ou 4 quartas ou 4 quintas ou 4 sábados. E aí você vai ver qual é o melhor. Por que isso? O Senhor estava me mostrando, quando o irmão for frequentar a igreja num dia que ele não está acostumado a frequentar, este ato dele já vai ser um ato de fé. Entendeu? Então, assim, ele está acreditando que ele está indo à igreja participar de um projeto de 4 cultos num dia que ele não está acostumado, ele vai conseguir um emprego. Então, ele já vai estar agindo por fé. E como é que será esse culto? Esse culto ele vai ter de 1h30 a 2 horas de duração, no máximo. E vai começar pontualmente no horário que vocês marcarem. Ele vai estar dividido de 30 a 40 minutos de louvor e adoração, 10 a 20 minutos de instrução sobre trabalho. O que também quer dizer isso? Falar sobre comportamentos, dicas. Você pode chamar algum administrador,
ou alguém de recursos humanos para falar neste momento. E o restante do tempo você vai fazer a pregação e uma oração profética. Vamos ver como nós iremos realizar estes cultos. Primeiro culto. Então, começar com louvor e adoração. Depois, um bate-papo sobre este projeto, como vocês conheceram, contar um pouco da história que eu contei para vocês, mostrar para eles que isso é um projeto profético, é algo enviado por Deus para que eles consigam um emprego. Isso vai fortalecer a fé deles. Antes de começar cada pregação, o Senhor me deu 4 salmos, um para cada culto. E o primeiro vai começar lendo, antes de começar a pregação, começar lendo o Salmo 23. E o pastor também deve falar sobre os milagres que o Senhor vai realizar para aqueles que crerem. Falar da importância de serem fiéis no comparecimento dos 4 cultos e respeitar o horário que o pastor marcar. Para cada culto, o Senhor me deu algumas palavras, mas isso não quer dizer que o pastor deve seguir essas palavras fielmente. Não, deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração. São apenas sugestões que o Senhor me deu. Aqui eu tenho Salmo 37, versículos de 4 a 8. Temos também Salmo 37, versículos 22 a 25. Filipenses 4, versículos de 4 a 7. Esse eu quero ler com vocês. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos de 4 a 7. Pastor, pergunte aos santos na pregação qual é a petição deles, arrumar um emprego, um negócio, e faz a oração profética. Eu tenho uma curiosidade aqui de Paulo. Paulo estava encarcerado durante 30 anos. Tinha sido atacado por turbas, que são multidões, açoitado, apedrejado e espancado, o suficiente para deixar os anjos horrorizados. Apesar disso, Paulo transborda de alegria. As coisas que tenderiam naturalmente a amargurá-lo só aumentavam sua alegria. É simplesmente admirável o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. É mesmo, irmãos? Essa fonte é o Manual Bíblico de Hallen. Amém, meu. Segundo culto, começar com louvor e adoração. Logo após, o pastor, antes de chamar o administrador para falar sobre o assunto de trabalho, ele vai pedir para levantar as mãos aqueles irmãos que já conseguiram emprego. Isso ele vai ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas já conseguiram. E aí ele chama o administrador. O administrador vai observar quantas pessoas conseguiram. Vai levar o assunto que ele tem para levar para os irmãos em relação a trabalho, e ele vai ter que ter o bom senso de aumentar ou diminuir aquele assunto que ele vai levar para o culto, para que depois que ele terminar, o pastor possa chamar cada irmão e todos darem o seu testemunho. Isso vai fortalecer a fé daqueles que ainda não conseguiram. Após os testemunhos, o pastor vai começar a pregação, lendo o Salmo 34, versículos de 7 a 10. As palavras sugeridas para este culto são Isaías 41, versículo 13, Salmos 37, versículos de 3 a 5, Eclesiastes 3, versículos 12 e 13, e esse eu quero ler com vocês. Sei que não há coisa melhor para eles do que se regozijarem e fazerem o bem enquanto viverem, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Essa versão é da Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Eclesiastes 3, versículos 12 e 13. E a última palavra de sugestão, Eclesiastes 5, versículos 18 a 20. E no final, realizar aquela oração profética. Terceiro culto. Começar com louvor e adoração. Logo após, o pastor vai perguntar
Quantos conseguiram emprego? Vai ver qual é o número das pessoas e já vai chamar de imediato essas pessoas para darem o seu testemunho. E nós, nesse culto não vamos ter o administrador. Por quê? A pregação ela vai ser um pouco maior. O pastor vai começar lendo o Salmo 128 e logo após ele vai falar sobre as promessas de Deus e sobre dízimos e ofertas. As palavras sugeridas para as promessas. 1 Coríntios 3, versículos 8, Deuteronômio 28, versículo 8, Tiago 1, 5 e 6a e Salmos 145, versículo 13. Palavras sugeridas para dízimos e ofertas. Filipenses 4, versículos de 10 a 20. As outras palavras sobre dízimos e ofertas. Atos 20, 34 e 35 e Malaquias 3, 8 a 11. Essa eu quero ler com vocês. Vou ler aqui a versão da Almeida Revisada da Imprensa Bíblica. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém a maior abastança. Também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. É maravilhoso, né, assim? Irmãos, assim, as promessas de Deus. E eu acho mais incrível, olha como é que não tem como dar errado. O Senhor falou, faça prova de mim. Já imaginou? Irmãos, vamos dar os nossos dízimos e ofertas. Se você tem dúvida, dê. Faça a prova do Pai. Não vai nem precisar. O Senhor, Ele é fiel. Pastor, realizar aquela oração profética. Quarto e último culto. Vai começar com louvor e adoração. O pastor vai perguntar logo após, perguntar quem conseguiu emprego naquela semana. E aí o administrador, antes de começar, vai observar mais ou menos um número de pessoas e vai falar sobre redes sociais. Eu até vou sugerir aqui algumas palavras também sobre isso, que eu pesquisei. E depois, na pregação, o pastor vai pregar sobre conselhos para quando conseguir o emprego. E vai abrir o culto lendo o Salmo 24. Agora eu vou dar um testemunho de que esse projeto foi me enviado por Deus. Eu não estava nem imaginando de falar no projeto sobre redes sociais. E aí num culto de domingo, normalmente eu sento na terceira ou quarta fileira, na igreja já é a mania da minha parte, e tinha uma senhora sentada na segunda cadeira, até uma líder da igreja, que ela faz distribuição de cestas básicas. E aí eu sentei ao lado dela e começamos a conversar, e ela virou para mim e falou, do nada, eu estou abismada. Eu participo de um grupo no WhatsApp, onde tem muitos irmãos, e todos eles trabalham durante o dia. Só que eu recebo mais de 300 mensagens no horário de expediente. Eu, na parte da manhã, eu já paguei mais de 100. E agora à tarde eu paguei mais de 200 mensagens. E eu fico imaginando como deve ser a produtividade destas pessoas. Olha só, irmãos. E aí o Senhor falou para mim, é para você colocar isso no trabalho. Os meus filhos estão se perdendo por causa da internet, por causa das redes sociais. Irmãos, vamos tomar cuidado com isso. Aqui eu trouxe uma pesquisa que eu fiz sobre redes sociais, principalmente o WhatsApp, que o administrador deve colocar, deve falar sobre. Eu não vou deixar para ler tudo. Se vocês quiserem ler, dá uma pausa no vídeo, que aí vocês possam fazer a leitura, para não ficar um vídeo muito longo. Mais uma parte falando sobre este assunto. Agora as palavras sugeridas para o pastor.
quando conseguirem emprego, né, que vai ser o tema da pregação. Colossenses 3, 22 a 24, que eu quero ler com vocês. Servos, obedecei a tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Outra sugestão de palavra, Eclesiastes 2, versículo 24. Mais sugestões para o pastor? Provérbios 10, versículos de 4 a 5, que eu até coloquei na versão Almeida revisada da imprensa bíblica, que eu vou ler. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Outra sugestão, Provérbios 13, versículo 4 e Provérbios 12, versículo 11. A finalização vai ser um pouco diferente. O pastor vai chamar o grupo de louvores para começar a tocar uma música, enquanto ele chama a todos os irmãos que conseguiram emprego. E aí o pastor vai realizar uma oração de agradecimento ao Senhor. E no final, todos os irmãos irão gritar, numa só voz, obrigado, Senhor, eu consegui. Após isso, o pastor vai realizar a oração profética final, orando por aqueles que ainda não conseguiram, que eu tenho certeza que vão conseguir, e vai orar também pelos líderes, pelos pastores que lidam com finanças, para que Deus dê sabedoria a eles. Em nome de Jesus. Irmãos, que este projeto possa abençoar a vida de vocês grandemente. O maior objetivo aqui é que vocês consigam um emprego e que as nossas igrejas possam crescer e frutificar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel em suas palavras. Obrigado, Senhor, por me escolher para seus santos serem abençoados. Tudo foi e será feito para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Meu nome é César Dutra. Hoje eu sou membro da Igreja Nova Criação, em Papicu, Fortaleza, Ceará. Que a paz esteja com todos vocês. Amém.